1 Timóteo, capítulo 5, do versículo 9 ao versículo 16, nós veremos os deveres das viúvas para com a igreja. Verso 9. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido. Pelo que parece, essas viúvas que Paulo vai dizer que deveriam fazer parte desta lista seriam diaconisas ou mulheres viúvas que servem na obra de Deus. Porém, as viúvas da lista que Paulo escreve a Timóteo deveriam ser viúvas de idade mínima de 60 anos, e para fazer parte desta lista, a viúva deveria ter sido mulher de um só marido. Isso significa que a viúva deveria ter uma boa reputação e um bom caráter moral. Verso 10. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou aos pés os santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra. As viúvas que seriam incluídas na lista de viúvas que serviriam à igreja eram de boas obras. Eram viúvas com credibilidade pelas boas obras, deram uma boa criação para os seus filhos, eram mulheres hospitaleiras e bondosas, que lavavam os pés dos visitantes e viajantes. Elas tinham zelo em socorrer os necessitados. Eram viúvas e talvez diaconisas que serviam à igreja. Eram mulheres que a sua vida era marcada de boas obras. Verso 11. Mas não admitais as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Paulo orienta Timóteo a não aceitar as viúvas mais novas nesta lista, porque as paixões iriam afastar elas de Cristo. Elas iriam acabar quebrando o compromisso de viver para Cristo e se afastando de Jesus por causa das suas paixões. Versículo 12. Tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé, as viúvas mais novas, por causa das suas paixões, desejam se casar, quebrando a promessa de ser fiel a Jesus e de servir Ele na sua totalidade. Por causa das suas paixões, desprezam e rejeitam a Cristo, se tornando condenáveis. Verso 13. E além disto, aprende também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também tagarelas e curiosas, falando o que não convém. Paulo diz que as viúvas mais novas vivem se ocupando, falando mal dos outros e criando intrigas, e jogando uns contra os outros. Verso 14. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerando filhos, governem bem a sua casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Paulo traz uma orientação dele para as viúvas mais novas que se casem, gerem filhos, cuidem da sua casa e não deem ocasião para falarem mal delas. Paulo acreditava que o fato das viúvas mais novas seguirem essa orientação, elas iriam satisfazer os seus desejos naturais. Versículo 15. Porque já algumas se desviaram indo após Satanás. A orientação de Paulo de se casarem e formarem uma família, e para não serem tentadas ao sexo fora do casamento. Verso 16. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, para que possa sustentar as que deverás são viúvas.
Os cristãos que possuem viúvas na família devem sustentá-las e não depender da igreja para cuidar delas.